Você não respondeu. E isso foi suficiente para mudar tudo do outro lado. Não porque você fez algo diferente, mas porque parou de fazer o que sempre fez. E quem te feriu, que estava esperando a reação de sempre, se deparou com algo que não sabia como lidar. O silêncio de quem finalmente não precisa mais responder. E esse silêncio, calmo, firme, sem drama, foi mais perturbador do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Hoje você vai entender por que o seu silêncio continua. E o choque que ele provoca em quem esperava que você cedesse mais uma vez. Existe uma expectativa que quem te feriu carrega sobre você. Não é uma expectativa consciente, raramente é declarada ou reconhecida, mas ela está lá, construída ao longo do tempo, reforçada por cada vez que você reagiu da forma esperada. A expectativa de que você é previsível, de que determinados gatilhos produzem determinadas reações, de que o acesso emocional que existia antes ainda existe agora, da mesma forma, com a mesma intensidade, disponível da mesma maneira. E enquanto essa expectativa se confirma, enquanto você reage, responde ou se justifica, quem te feriu tem algo muito valioso. Tenha certeza de que ainda tem influência sobre o seu mundo interno. Mas tem um detalhe que muda completamente esta dinâmica. Certeza é o que alimenta o descaso. E quando esta certeza desaparece, quando o silêncio substitui a reação esperada, o descaso perde o combustível que precisava para continuar. Marco Aurélio escreveu que nada tem poder sobre a mente que recusa dar esse poder. E é isso que o seu silêncio comunica, não com palavras, declarações, ou com um gesto dramático que anuncia a mudança, mas sim com a ausência. A ausência da reação que antes confirmava que o acesso ainda existia. A ausência do movimento que antes mostrava que a provocação havia chegado onde foi direcionada. E essa ausência, por mais silenciosa que seja, fala mais alto do que qualquer resposta que você poderia ter dado. Porque quem esperava a reação e não a encontrou precisa lidar com uma pergunta que não tem resposta. O que mudou? Mas tem um detalhe que a maioria não considera quando pensa no impacto do silêncio. O choque de quem te feriu não vem imediatamente. Não é uma percepção instantânea que acontece no momento em que o silêncio aparece. Ele se constrói, lentamente em camadas, à medida que o silêncio continua. No começo existe uma explicação. A pessoa está ocupada, está processando, vai responder depois. E essa explicação funciona por um tempo, porque é confortável, porque não exige nenhuma mudança de perspectiva, porque permite que a narrativa de controle continue existindo. Mas quando o silêncio persiste além do que a explicação consegue cobrir, a narrativa começa a rachar. E é nessa rachadura, entre a expectativa do que deveria ter acontecido e a realidade do que está acontecendo, que o choque se instala, silencioso, inevitável, impossível de ignorar. Sêneca escreveu que o maior poder que um ser humano pode exercer sobre outro é a indiferença genuína, não a indiferença forçada, aquela que ainda precisa ser demonstrada para ter efeito, mas a indiferença real, aquela que não precisa de plateia, porque não foi construída para impressionar ninguém. E é neste ponto que a distinção que separa quem está usando o silêncio como estratégia de quem simplesmente cresceu, além do ponto onde a provocação consegue chegar. Silêncio estratégico ainda está conectado ao outro, ainda organiza o comportamento em função de um efeito que quer provocar. Ainda depende da reação do outro para se sentir eficaz. Silêncio genuíno é diferente. Ele não depende de nenhuma reação para existir. Não foi construído para causar choque. O choque é apenas uma consequência natural de alguém que parou de precisar do que antes parecia indispensável. E essa diferença, que parece sutil, é o que torna o seu silêncio tão difícil de lidar para quem esperava que você reagisse. Porque silêncio estratégico pode ser respondido com mais provocação. Silêncio genuíno não tem resposta, ele simplesmente continua. E é aqui que chegamos ao ponto que ninguém te conta sobre o que acontece quando o silêncio persiste. Quem te feriu começa a revisitar, não necessariamente de forma consciente, não com uma análise deliberada do que aconteceu, mas com aquela inquietação silenciosa que aparece nos momentos errados, nos intervalos entre uma distração e outra, nos momentos em que o barulho externo diminui o suficiente para que os pensamentos se movam em direção ao que ficou sem resolução. E o que ficou sem resolução é exatamente o seu silêncio.
porque a mente humana não consegue arquivar o que não foi respondido, não consegue fechar o que ficou em aberto. E você, com a sua ausência de reação, com o seu silêncio que continua sem explicação, deixou algo em aberto que não pode ser fechado sem a sua participação. Epicteto ensinava que quem não pode ser perturbado por forças externas encontrou a verdadeira liberdade. E é isso que o seu silêncio representa, a expressão natural de alguém que encontrou um centro que não depende de validação externa para se sustentar. Um centro que não oscila quando provocado, que não acelera quando testado, que não precisa responder para confirmar que ainda está inteiro. E quando quem te feriu percebe que esse centro existe, que não é temporário, que não vai desmoronar com a próxima provocação, o choque se completa. Porque perceber que perdeu alguém que cresceu além do ponto onde você consegue chegar é uma das experiências mais desconfortáveis que existem. Não porque dói da forma que você esperaria, mas porque não há nada que possa ser feito para reverter. O silêncio continua. E vai continuar porque você finalmente encontrou algo mais valioso do que qualquer reação que poderia ter dado, a sua própria paz. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E nos comentários escreva silêncio, não como ausência, mas como uma escolha. E lembre-se, o silêncio que continua não é frieza. É a prova de que você finalmente encontrou algo que vale mais do que qualquer reação. Até o próximo vídeo.